Olá, professores, professoras, colegas da rede estadual, da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Nós estamos aqui mais uma vez para contribuir neste momento em que a gente se encontra em isolamento. E como vocês podem estar vendo aí, nós temos hoje, a contribuição de vários colegas, de profissionais da área de educação física, que nós temos muito contato através do grupo de professores. A participação cresceu bastante e muitas vezes você está interagindo com um desses professores, está assistindo algo que eles postaram lá, algum plano, compartilhando, e são esses nossos colegas que estão aí agora na nossa tela, Eu vou começar apresentando cada um deles, Eu começo com a professora Sueli, da Escola Estadual Deputado Jamil Gadia, que faz parte do programa da PEI, Olá, Sueli. Boa tarde a todos, caros colegas. Recebi o convite do Paulo, de pronto já aceitei, para contribuir com toda a rede, com todo o pessoal, para estar apresentando as dificuldades e os pontos positivos da nossa área de educação física. A todos, sejam bem-vindos. Obrigado. Temos o professor José Luiz, da Escola Prefeito Antônio da Costa. Eu acho que não precisava nem apresentar o Zé, todo mundo conhece ele. Olá, Zé. Boa tarde, pessoal. Muita saudade de todos. É um prazer enorme estar aqui. Aceitei também o convite do Paulo. Fiquei muito honrado por esse convite, por poder compartilhar aqui as nossas experiências e experiências dos nossos nobres colegas aqui. É um prazer estar com vocês. Valeu, Zé. Temos aqui o professor Theo, que é da Escola Estadual Orlando Signorelli. Olá, Theo. Boa tarde. É um prazer estar aqui, Paulo. Obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente agrega algum valor aí para os nossos companheiros de trabalho. Valeu. Temos o professor Edmar, múltiplas escolas, O professor Edmar está no Newton Pimenta, está no Conceição Ribeiro, está no Padre José dos Santos. Olá, Edmar. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a todos aí pelo convite, o Paulo principalmente, tá? Estou aqui para contribuir e aprender com vocês também. Categoria O, tá, gente? E estou aqui para ajudar e contribuir com vocês. Um grande abraço a todos. Valeu, Edmar. E, por último, mas não menos importante, a professora Mariana, da Escola Estadual Campo Grande 2. Mari. Olá a todos, boa tarde. Finalmente, eu acho que a maioria agora vai saber quem sou eu, que sempre está falando no grupo. Queria agradecer o convite do Paulo para poder estar juntando com essa turma de peso aqui de experiências. Eu sou mais novata, mas estamos aí para sempre estar se ajudando e contribuindo com as experiências vividas em cada escola. Obrigada, viu? Valeu, Mari. Então, pessoal, a ideia aqui, a ideia de fazer um ATPC com alguns professores, ela nasce da necessidade que eu percebo de algumas pessoas terem um comparativo com as atividades que desenvolvem neste momento, Os professores estão ansiosos, Não só os professores de educação física, mas de uma forma geral, Será que o que eu estou fazendo está certo, está errado? O caminho não é muito certo ou muito errado. A ideia desse ATPC é mostrar que todo mundo está na mesma situação, segue no mesmo barco, tem as mesmas dificuldades, tem as mesmas necessidades. Também eu acho legal, mais para frente, comentar também dos frutos que a gente colhe, apesar de toda a dificuldade. Assim, no início da conversa que eu tive com os nossos colegas aqui, como disse a Mariana, o pessoal tem um grupo de peso, é um grupo de peso. A educação física talvez seja um dos componentes curriculares mais, que demonstra maior união, e ativo, trocando informações, o pessoal troca roteiro, troca plano, fala de atividade, comenta de evento, posta vídeo,
né? E cada um desses professores aqui representa um de vocês. Então, o Theo e a Mariana trabalham mais com os anos iniciais. Eu coloquei o Edmar, porque o Edmar também trabalha com os anos finais, até um trabalho legal, com alunos de 9º ano, além da produção dos vídeos. A Sueli está na PEI, se eu não estiver equivocado, a primeira PEI que a diretoria adotou o sistema é a dela, então ela tem uma experiência muito grande. Fui a um evento lá na PEI, quando ela quis fazer da questão do xadrez junto com o professor Gilson. Eu vi a mobilização da escola, que é diferente, né? E o professor Zé Luiz, a gente nem precisa falar dele, né? Zé é o carisma em pessoa, né? É o que ele consegue tirar dos alunos dele quando a gente participa de jogos, quando a gente vai usar a escola dele para fazer os eventos, é maravilhoso. Então, é um trabalho fantástico, tá? Então, se sintam representados aqui. São professores, são pessoas que eu conheço a história, talvez não tão a fundo, mas a gente ouve de outras pessoas, né? As outras pessoas vêm e contam para você, nossa, ele faz um trabalho assim, assim, assim. E eu acho muito legal isso, né? Quando o gestor, quando alguém vem para a gente e conversa, quando o aluno vem e fala, não, o professor é muito legal, tal, e se preocupa em fazer atividade, em correr atrás, né? Neste momento, talvez a gente não tenha mais esse contato, mas ouve muito bem dos professores. Então, assim como ouve de todos vocês também aí, né? Sei que todo mundo está na sua luta. Então, mais uma vez, eu espero que vocês estejam em casa, como nós estamos aqui, junto dos familiares, se cuidando, se preservando, né? E que no nosso retorno seja o mais breve, mas de maneira segura, tá? Então, a gente vai conversar sobre a questão das dificuldades que nós temos hoje, né? Com esse trabalho. Imagine a educação física, nós temos que encaminhar atividades para os alunos sempre com uma preocupação, né? Será que esse aluno está num ambiente seguro? Será que ele consegue fazer aquela atividade? Então, o primeiro ponto que eu penso é a respeito disso, né? É a questão da segurança. Porque a gente faz uma atividade e esse aluno, de repente, está num lugar inadequado, perigoso, ele pode bater em alguma coisa, sem contar a questão dos pais, né? Que tem um cuidado, ou aqueles que falam, menina, você vai estragar, tem a cristaleira fazendo isso, né? Então, a gente tem que sempre pensar o acesso que ele vai ter ao implemento, né? Porque às vezes a gente vai em uma atividade com uma bola, né? E fica aqui um comentário na escola, como eles fazem bola de papel, né? Quando a gente em casa não pode fazer a bola de papel. Uma bola de papel ninguém faz. Nossa, na escola eles fazem, né? Muitas. Então, eu vou passar a palavra para a Sueli, que cada um vai contar uma experiência, né? Como é que está sendo essa coisa. Num primeiro momento, uma experiência mais difícil, mais complicada, e depois a gente faz a segunda parte do ATPC com as práticas, boas práticas e boas experiências. Sueli, a palavra é sua. Eu gostaria de iniciar já falando, né, sobre esse período de distanciamento, que a educação física, ela sempre teve foi sempre taxada como uma disciplina que não é tão importante como a língua portuguesa e a matemática. E agora, mais uma vez, a gente precisa provar que nós, professores de educação física, né, podemos estar mostrando isso. E a dificuldade que nós, enquanto PEI, Jamil Gadia, encontramos no início, era justamente esse distanciamento, como suprir essa dificuldade do aluno, como chegar até o aluno, sendo que nós não temos o contato ali do dia a dia, né? Então, isso no início que a gente teve, não sabíamos quando que iria demorar, né? Então, nós mandamos as atividades para os alunos e recebemos aquele impacto que eles não estavam acostumados também. Então, no início, a gente não recebeu essa devolutiva. Então, eu não falo que foi fácil, foi muito difícil, continua sendo muito difícil, e de estar provando mais uma vez que a educação física é importante como todos os outros, e nesse momento muito mais do que os outros, porque nós precisamos estar lidando com o movimentar-se, né? Então, a dificuldade que eu senti e continuo sentindo é esse distanciamento e de como chegar até o aluno por meio remoto. Certo, muito bom, Su. Zé, você quer falar agora, sua vez? Posso falar, sem problema.
Quero começar com um texto que eu separei aqui, faz parte do currículo. Vou ler aqui rapidamente, tá bom? Uma vez que a educação física supera a prática descontextualizada na direção de uma apropriação crítica da cultura do movimento, a sistematização do professor e do aluno como recurso didático afigura-se como ferramenta valiosa para contextualização sincrônica, diacrônica e interativa, pretendida pela proposta. Dessa maneira, na interação entre as vivências, a compreensão e a atribuição de sentidos, significados, as manifestações corporais obtidas pela inserção de outras linguagens, espera-se promover a autonomia necessária para que o aluno possa intervir e transformar o patrimônio humano relacionado à cultura de movimento. Então, eu acho esse texto muito pertinente no momento, né? Sobretudo esses termos, né, diacrônico, sincrônico, interativo, que é o momento que nós estamos vivendo agora. E, assim, todos nós fomos pegos de surpresa. A Secretaria de Educação, o governo do Estado, tinha-se um projeto, vários projetos da pasta, projeto de vida, eletivas, muitos projetos borbulhando na Secretaria da Educação, incluindo as turmas de ACD, aulas do noturno. Tinha-se um certo fundamento, com perspectiva de chegar-se ao final do ano de uma outra forma que nós estamos no momento. Então, tinha-se uma projeção do professor, da escola, do conselho de escola, de direção, de supervisão, né, de todo esse contexto que é envolvido a Secretaria da Educação. Mas, em março desse ano, nós fomos pegos por uma pandemia mundial, que acreditava-se que era uma coisa muito distante do nosso país, do nosso Estado. No entanto, ela veio e foi implacável com todos, com as famílias, com os alunos, com os professores, com os gestores, enfim. Como que resolveria-se isso? O ensino à distância. Eis aí que começou vários dilemas, né? E gosto de acrescentar aqui uma coisa que eu achei, não gosto de falar não positiva, mas eu gosto do termo favorável, não tão favorável, desfavorável, né? Eu acho que o que foi desfavorável é que todos achavam que os alunos detinham a tecnologia, sabiam lidar com a tecnologia. Exatamente. Né? A gente achava que eles davam banho na gente de tecnologia. E, no entanto, quando nós fomos para essa atividade à distância, ensino à distância, aprendizagem à distância, isso veio um nó difícil de ser tirado, esse nó, né? Então, eu acho que a nossa maior dificuldade foi a nossa também, nós fomos pegos de surpresa. Nós sempre tivemos contato, como exemplo, por exemplo, Classroom, Padlet, e-mails, quantas plataformas disponíveis, e nós que temos um grupo forte aí de educação física, muito assessorado pela Mari, aqui, Paulo, né? Eu sou a Relações Públicas. O Edmar, o Theo, nossa, eles são tem sido uma ferramenta fundamental nesse grupo. Quero parabenizá-los nesse momento, viu? E agradecer também as palavras iniciais do Paulo, de vocês, de carinho. Pode ter certeza que meu carinho é recíproco. Mas, voltando ao ponto, acho que a maior dificuldade foi que nós contávamos, eu acho que o governo até, talvez a Secretaria da Educação, contava que os alunos iam ter facilidades com essas ferramentas. E, no entanto, não tinham. Nós descobrimos que o aluno, às vezes, tem dificuldade de mandar um e-mail. Ele não sabe mandar um e-mail. É uma ferramenta tão antiga, né? Acho que é uma das ferramentas mais antigas que nós temos em termos de plataforma é o e-mail. Verdade. E, no entanto, a dificuldade que eles têm de postar uma foto, um trabalho, um resumo, eu acho isso uma dificuldade, nesse momento, enorme, né? Mas coloco como desfavorável no momento, mas pode se tornar favorável. Eu acho que essas ferramentas veio para ficar, mesmo que nós tenhamos a volta, né, presencial, deve continuar essas ferramentas. Nós temos que tirar as coisas boas das coisas que não são tão favoráveis, né, dentro da escola. Então, espero que suplantemos esse momento, nós vamos suplantar esse momento, né, de distanciamento, tenho fé nisso,
eu acho assim, no começo, você viu a evolução do centro de mídias, por exemplo. Como começou o centro de mídias? Vamos lá no centro de mídias. O que você podia acessar no centro de mídias? O que você pode acessar hoje? Então, eles exatamente com as necessidades. Eles ficaram num momento desfavorável também. Muita dúvida, não funcionava, falhava, caía né? no sistema. Eu acho que todos nós passamos por isso. E a nossa ansiedade. Né? Eu lembro muito bem, nos primeiros dias do centro de mídias, você não sabia se estava sendo acessado, caía, sabia se tinha presença naquele momento, o nosso lado profissional, como ficaria, né? O nosso pagamento, como ficaria, será que eles estão tendo acesso a isso? Não estão tendo? Como está sendo isso? Então, se você pegar o centro de mídias, a partir de março, e como nós estamos agora, quase indo para o final de julho, quantas evoluções. Então, tiramos lições disso, eu acho, né? E outro ponto, assim, os alunos, perante o centro de mídias, a comunicação, como está sendo. E, no princípio, nós podíamos acompanhar mais as aulas do centro de mídias, continuamos acompanhando, mas estávamos mais decididos como vinham os recados deles, as formas que eles se comunicavam, as palavras de comunicação. Isso nos dava um certo choque também. Isso eu acho um ponto não favorável também. É o nível com que eles conversam no centro de mídia. Como é que foi tudo isso? Essa evolução dentro do centro de mídia. Mas eu fico pensando, se não tivesse tido esse centro de mídias, como estaríamos a comunicação com os alunos? Então, um lado positivo, eu acho. Nós vamos falar depois. Mas eu acho que o que mais pegou de não favorável foi esse momento da gente contar muito que o aluno até ia nos ensinar a respeito, né, das novas tecnologias, e não foi bem assim. Bom, então eu passo a palavra aí para vocês. Valeu, Zé. Obrigado. Su, eu queria te perguntar uma coisa, em Sim. cima daquilo que você comentou. Você sentiu diferença, ensino médio e fundamental? Tem essa coisa de que um está mais envolvido, o outro está menos envolvido, voltou mais, voltou menos atividade. Como é que você vê isso lá? Você tem os dois, né? Tanto os anos finais quanto o ensino médio lá. Houve diferença ou você acredita que seja a mesma coisa no retorno? Olha, no início, a gente teve mais do fundamental, não só de envolvimento, mas a devolução das atividades. E agora, aos poucos, a gente está trazendo o ensino médio para junto da gente, né? Mas é um grupo que, acho que a busca ativa que foi feita pela equipe teve esse resultado bom, mas no início ainda temos alunos que estão distantes, mesmo tendo a oportunidade do uso da tecnologia, né? Eu acho que isso muito vai de envolvimento também da família. Sim. Obrigado, Su. Bom, agora passo a palavra ao professor Elástico aí, homem do racha. Theo, por favor, participe. Tá, joia. Obrigado, Paulo. Então, como a gente está falando das dificuldades nesse primeiro momento, eu acho que o engajamento que eu observei no começo, acho que de todo mundo, né? O ser humano ele tem uma certa dificuldade com coisas novas, né? Então, até o professor, o aluno, os pais aceitarem que o processo mudou, então acho que teve uma certa dificuldade, né? Aí você tem, não, vamos lá, temos que ir para frente, né? A gente vai devagarzinho. Você vê que tem alguns alunos que têm mais resistência, acabam meio que ficando de lado, que não é uma coisa boa, infelizmente, entendeu? Outros que acabam se empenhando muito, e você vê que, pô, toda tarefa que você manda, aquele aluno, ele te manda de volta e quer saber se está tudo certo, ele sempre pede um feedback, professor, quer dizer, então é um aluno que está muito interessado. Por outro lado, outros não conseguiram acompanhar e parece que infelizmente, não tem vontade, né? Então, acho que esse é um ponto negativo. A família tem umas que estão super presentes, né? Outras não, e outras que até querem brigar com o pessoal da escola. Caramba, estamos no meio de uma pandemia,
não faz sentido você brigar com outro ser humano porque você não está entendendo muito bem as coisas, porque seu filho está com dificuldade. Eu acho que é o momento de abrir a cabeça, abrir a mente e falar assim, pessoal, a gente precisa se ajudar, né? Tem até um slogan lindo lá que colocaram, né? Juntos somos mais, né? Eu concordo. Só que, assim, é difícil alguns enxergarem isso. Mas somos, pessoal. É que tem pessoas que têm dificuldade, né? Eu acho que o nosso grupo de educação física com essa pandemia acabou crescendo muito. O pessoal não costumava fazer, mas agora estão pegando experiências e colocando lá, estão compartilhando, né? Às vezes um plano ou mesmo uma aula. O Edmar anda fazendo lá umas coisas muito legais também. Então, eu acho que isso aí acabou se tornando positivo. Não era para falar isso agora, mas acabei falando. Enfim, sobre tarefas, né? Eu tenho Fundamental 1, Ciclo 1 e Ciclo 2, né? Fundamental 2. E eu acho que na minha escola, pelo menos, no que eu estou sentindo, o Fundamental 2, né? Sexto ou nono ano, tem mais incidências de tarefas feitas. Eu tenho quarto e quinto ano, que não é tanto quanto sextos e sétimos que eu tenho. Tá bom? Paulo, acho que é isso que eu queria falar. Obrigado. Valeu, Theo. Obrigado. Contribuiu. Muito bom. Agora eu vou chamar o professor Edmar para falar um pouquinho. Para quem o Edmar é um incansável. Digital influencer. Desde o início da pandemia, né? Antes ele já desenvolveu um trabalho muito legal, tem uns vídeos muito legais, a gente já usou inclusive numa TPC. Ele faz uma atividade por dia durante a pandemia. Você imagina a cabeça dessa pessoa, a exploração do filho, né? Mas, Edmar... Vai ter repertório para 5 anos de aula. Se não acabar mais, ele vai continuar fazendo. Edmar, a palavra é sua. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Então, as minhas dificuldades, pessoal, desde o início, ter o retorno dos alunos. Igual o Theo disse aí, o meu é o contrário, Theo. Eu tenho mais retorno do ciclo 1 do que do ciclo 2. Então, eu mando sempre nos meus planos de aula, né? A aula teórica e logo após lá o link da aula prática, tá? E é muito legal, assim, eu vejo a turminha do ciclo 1, eles dão um retorno para mim, manda o vídeo da aula, tudo. Mas, porém, ainda é pouco, tem alguns números aqui, pessoal, tem mais ou menos 500 alunos, que eu tinha dito para o Paulo antes. O retorno não é nem 5%, 500 alunos que eu tenho, não é pouco, né? E também a minha dificuldade, às vezes, igual antes da reunião aqui, a gente tem uma tal ferramenta, estava em outra ferramenta, outro aplicativo, estava perdido, são tantos aplicativos, tantas ferramentas, que eu acabo, às vezes, me perdendo, tá? E assim, são muitas atividades, 3 escolas, então eu estou em 25 grupos, imagina, aluno, pai, professores, coordenadores, a informação não para de chegar, meu celular travando, coisa de louco, gente. E assim, estou meio perdido ainda, mas a gente tem que se adaptar, né? Um momento difícil que a gente está vivendo. E assim, outra coisa assim, bem difícil para mim, assim, tá atendendo todo o público. Assim, eu criei Facebook para atender os alunos, aí o pai entra, mistura, tem outras pessoas que entram no meio, que não tem nada a ver com aluno, com o pai, eu acabo me perdendo, tá? Eu sempre, lá no Facebook, eu mando mensagem para a pessoa, você é pai de aluno meu? As pessoas não respondem. Então, assim, já o grupo do Facebook já estou descartando. Aí criei o grupo do WhatsApp, tá mais ou menos pouco retorno, Classroom praticamente zero. Gente, tá uma loucura. Mas assim, vamos seguir firme, vamos trocar essas experiências aí e vamos conseguir, tá, pessoal? Então, obrigado a todos aí novamente. Então, essas foram as minhas dificuldades. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, Edmar. Valeu. Palavra agora, caçula da turma, dona Mariana. Fala por favor, sua contribuição, por favor. Você tem 5 minutos para falar. Tudo bem, eu vou tentar resumir. Bom,
Eu acho que diferente dos demais aqui, eu sou a única que tenho somente Fundamental 1, então a dificuldade acaba sendo muito grande. Como o professor Theo comentou, essa dependência dos pais de estarem dando suporte para as crianças é muito difícil. Então, um dos pontos que a gente vê são pais que querem até auxiliar os filhos, mas tem limitação financeira, de internet, de quantidade de filhos que necessitam do aparelho para poder estar fazendo as atividades. A nossa região é uma região mais periférica, então a gente vai ter crianças que até têm um pouquinho melhor condição do que outras, então a gente tem que lidar com essas discrepâncias é bem complicado, né? Pais que continuaram trabalhando e que chegam cansados e que às vezes não conseguem ou não querem dar o suporte para a criança, e infelizmente os anos iniciais demandam muita dependência dos pais, né? Eu tenho segundos, terceiros, quartos e quintos anos. O meu retorno das 3 salas de segundo ano são 2 alunos. E se a gente for somar aí 35 alunos, cada um dá na faixa de quase 100 e pouquinhos alunos, 2 alunos só me retornam de segundo ano. Então, o terceiro até tem um pouquinho mais, quarto e quinto são os que eu mais acabo tendo retorno, mas também não chega a 100 alunos, de 560 mais ou menos que eu tenho. Então, essa dependência dos pais é muito grande, o suporte familiar também é bem complicado. Se vai ter aqueles pais que vão se dedicar ou que até se cobram demais, que a gente tem que dar um toque e falar, olha, pega leve, faz conforme der, porque senão a gente só vai reforçar uma ansiedade que já vem. E eu acho que assim, a nossa área, graças a Deus, no modo geral, somos muito otimistas. Eu acho que a gente leva esse gás para a escola de energia, de positividade, não, vai dar certo. Eu falo que o professor de educação física é o único louco que fala, junta as turmas aí, não tem problema, agora a gente não vai poder fazer, né? Mas a gente sempre está tentando juntar todo mundo. Só aproveitando também um comentário acho que do Zé, sobre esperarem que os alunos tivessem essa facilidade. Isso eu notei já faz um tempo, quando eu cheguei a dar aula para um terceiro colegial, que os alunos, eles sabem mexer em WhatsApp, Instagram e Facebook só. E agora o TikTok, que está na moda. Mas de resto eles não sabem. Então eu falo que é como se fosse um semi-analfabetismo tecnológico. Eles não sabem mexer no Word, eles não sabem mexer no Excel, eles sabem mexer nas ferramentas rápidas e de alta velocidade, mensagem, criar uma figurinha, é isso que eles sabem, com os aplicativos que fazem muitas vezes essas ações, que você só simplesmente manda o comando. Então, a gente não pode achar que isso significa uma inteligência tecnológica, e eu acho que até muitas vezes nós também tínhamos essa limitação. Na escola eu tenho feito muito esse trabalho também com as professoras que não tinham contato nenhum. Esses dias eu tive que falar para a professora como é que eu pausava um vídeo no YouTube, porque ela não sabia nem pausar um vídeo no YouTube, né? Então, as professoras, principalmente de anos iniciais, muitas que já estão para aposentar, elas nunca tinham trabalhado com a tecnologia, e elas foram obrigadas a vivenciar isso o tempo todo, né? Então, eu acho que, na verdade, a união de todos que vai permitir que a gente consiga crescer durante todo esse isolamento e as aulas remotas. Obrigada, viu, gente? Desculpa falar demais. Valeu, Mário. Então, gente, eu acho que a gente atingiu o objetivo desse encontro na medida em que você percebe que todos nós temos dificuldades. Não é porque eu sou mais experiente, a Mariana está falando dessa questão, o Zé também falou do uso da tecnologia, assim como os alunos têm dificuldade, nós temos dificuldade, nós temos um currículo aí novo, né, anos iniciais, a partir de agora também tem um currículo, né,
Nós fizemos a TPC por conta disso, para mostrar, olha, professores dos anos iniciais também tem um currículo. Ele precisa desenvolver o trabalho dele, né? Por vezes nós somos confundidos aí nos anos iniciais. O menino não vai na tua aula hoje porque ele deu problema aqui. Nós não somos moeda de troca, né? Eu acho que o ATPC para os anos iniciais é voltado no que, olha, professor de educação física tem a sua importância. O momento de articular são nos planejamentos, então vamos articular o nosso trabalho no planejamento. É importantíssimo termos afinidade com os outros professores, né? Então, assim, veja, a dificuldade que vocês apresentam aqui é de todos, né? Então, a ideia é falar, gente, volto a dizer, nós estamos no mesmo barco. A gente pode se ajudar, se ajuda pelo grupo, se ajuda, não tem problema. Quem tem o meu contato, entra em contato comigo. A gente está trocando sempre ideia, a gente está assistindo o que tem de novo, o que tem de evento. E eu agradeço muito a participação de vocês nessa questão da dificuldade. E eu acho que a gente pode engatar aqui essa questão daquilo que deu certo. O que vocês acham? A gente já engata aqui, né? E já fala aquilo que também foi positivo, né? Lógico, a gente falou aqui, é consenso. Eu acho que todo mundo tem essa insegurança. Todo mundo tem cria expectativas que são frustradas, né? Então, eu mais uma vez me coloco à disposição, assim como todos os nossos colegas dentro dos grupos de WhatsApp que a gente tem aí, né? Eu vou deixar depois no link, né? Na descrição, os links do grupo convite. Se o Theo depois me permitir colocar o vídeo que ele trabalha muito legal com alongamento, né? O Edmar não preciso nem falar nada, porque ele tem um trabalho fantástico, mas também a gente pode divulgar o canal aqui, tá? Então, a partir de agora, a gente vai retomar uma questão daquilo que deu certo, né? Então, Su, podemos começar com você, sem problema? Sim. Então, por favor, a palavra é sua. Tá, o ensino integral, desde que eu entrei em 2016, sempre primou pela protagonismo, seja o protagonismo juvenil ou o protagonismo sênior, né? Então, a escola em si, apesar da gente ter tido uma rotatividade de professores, sempre teve aquele lema de um levantar o outro, um puxar o outro. E desde o início, quando a gente se viu à frente dessa situação, a gente começou a trocar figurinha, né? E o que a gente não sabia, perguntava para o outro, e assim por diante. Eu acho que uma coisa que funciona muito dentro do ensino integral é a questão de tutoria. A tutoria, que funciona nas escolas de ensino, que diferencia que tem um tutor tomando conta de cada grupo de alunos. Então, eu tenho a minha busca ativa, eu faço a minha busca ativa diretamente mais direcionada ao meu grupo de alunos, né, meus tutorados que eu falo. Mas a gente está sempre em constante, fulano de tal não está entregando na minha disciplina. Então, a gente tem essa comunicação entre o grupo de PEI, que um cobra o outro, e se escapou, a gente corre atrás. Então, eu acho que esse trabalho que é feito dentro da nossa escola está dando muito certo, já deu muito certo, então eu acho que pelo tempo que a gente convive junto, agora só veio a fortalecer com esse distanciamento. Lógico que é um trabalho que é cansativo, porque a gente está trabalhando muito mais do que se estivéssemos dentro da escola. Mas é um trabalho, é uma busca ativa que está sendo feita e que, no meu entender, pelos resultados que nós temos da escola, é um trabalho que está rendendo fruto, depois de tanto tempo de distanciamento. A gente está colhendo agora o que a gente teve lá no início. E pegando um gancho também da questão da tecnologia, a gente imaginava, né, vendo sempre no aluno no intervalo ou durante as aulas querendo jogar, que ele entendia de tudo, né? Então, o fator positivo é que, dentre esses grupos de alunos que a gente tinha na escola e teve, a gente foi nessas buscas ativas, mas você fez um vídeo, o que você acha de postar também no grupo? Então, esse vídeo eu até passei para Mariana, um grupo de como postar atividade no Classroom.
E isso foi feito para o aluno. E isso foi incentivado por nós professores. Mostra o seu trabalho. Então, eu acredito que essa busca ativa que nós fizemos foi cansativo? Foi. Mas agora a gente está, sabe, tirando um fardo das costas, dizendo, poxa, o que foi feito lá atrás, a gente está agora mais aliviado. Essa é a experiência que nós temos enquanto PEI Jamil Gadia. Muito bom, Su. Obrigado mais uma vez. Zé? Então, eu aproveitando esses ganchos, eu achei muito bacana o que a Sueli falou, ele falou, é muito bacana. Eu acho assim, vou começar a convergência desses novos projetos, que já vem na escola PEI já faz um tempo, são as eletivas e projeto de vida. Eu tenho muitas eletivas e muito projeto de vida. Interessante como essas competências socioemocionais é uma coisa dentro da educação física tão antiga. Então, se você pegar lá, por exemplo, empatia, foco, determinação, perseverança, responsabilidade, iniciativa artística, iniciativa, respeito, curiosidade de aprender, eu vejo meu plano de ensino de alguns anos atrás. O Zé entregava o plano datilografado. Na folha verde. Está datilografado. O tamanho do livro que era na época, né? Mas eu vejo isso assim, como a educação física, ela é abrangente, esse lado positivo que eu acho assim, das novidades que estão aparecendo na pasta, na Secretaria de Educação. Para a gente que é da educação física, isso é muito bacana. E essa resiliência que todos nós estamos aprendendo a ser resiliente nesse momento, eu acho fundamental. Esse é o ponto positivo. Eu nunca fui tão resiliente na minha vida como estou sendo agora, sabe? Com essas novas tecnologias, eu tenho que pensar, eu sou da época do mimeógrafo, né? Que lembra da provinha, fazer provinha, rodava a provinha no mimeógrafo. Eu cheguei a rodar a provinha no mimeógrafo. Um cheirinho de álcool. Tudo, né? Eu peguei no meu pré. Entendeu? Então, quem é mais antigo sabe bem o que eu estou falando. Então, eu acho o positivo disso é que o lado procedimental, atitudinal do aluno começou de um jeito, lá no comecinho, teve uma trajetória para isso, foi muito difícil. Essa busca ativa que nós tivemos logo na sequência, atrás de aluno, o feedback não acontecia, muito difícil. Mas o lado positivo é que nós estamos virando o jogo. Na educação física, nós utilizamos, está na hora da gente virar o jogo. Então, eu acho que, de certa forma, o lado positivo, essa aprendizagem, como a Sueli reportou aí, né, anteriormente, essa aprendizagem que nós estamos tendo agora junto aos alunos, é como fala um ditado, nós estamos distantes, mas estamos juntos. Então, aquilo lá, não sei quantos grupos, já perdi a conta de número de grupos de Zap, já perdi as contas, porque lá bipa, às vezes meia-noite está bipando o celular, e eu atendo, não tem problema nenhum. Como o Paulo falou, estamos todos no mesmo barco, né? E a gente tem que estar no mesmo barco com os alunos também. A gente tem que pensar nessas dificuldades da família. Um celular para a família inteira, aqui em casa é o mesmo sistema, computador, todo mundo online, filha na faculdade, filho fazendo fundamental. Mas tudo isso está sendo muito positivo. A valorização da aula presencial. Eu acho que o lado positivo, acho que no retorno, eles vão nos olhar de outra maneira. Eu acho que principalmente os alunos, né? Algumas famílias não, mas principalmente os alunos, acho que. Acho assim, a família também vai valorizar, porque está vendo, está tendo que estar mais próximo do filho. Isso eu acho um ponto muito positivo, né? E nesse distanciamento, a forma de aprendizagem, aquilo que eu falei, um ponto positivo, que vai ficar para sempre. Você postar um vídeo para o aluno, como eu vejo Edmar, maravilhosos vídeos, o Theo, né? Planos de ensino maravilhosos. Então, isso, como o próprio secretário de Educação falou, ela veio para ficar. Quando voltarmos presencial, se Deus quiser, será mais breve possível, né? Vamos torcer para que seja, mas vamos torcer, pensar de um lado favorável disso. Esse ensino híbrido, ele tende a ficar, e bom que fique, porque a nossa interação com o aluno
pós-aula, pós-escola, para enviar um trabalho, receber um trabalho, ter um feedback do aluno, vai ser sensacional. Eu já me vejo assim, pensando do lado positivo, né, do lado bacana, você tendo uma aula presencial com o aluno, complementando com essas ferramentas que nós temos, receber um trabalho, ainda mais na área de educação física, que eu acho que era uma área que todo mundo ainda se vê aquele lado só mais de quadra, a parte prática. Não, nós temos muita coisa teórica, muito processo histórico, né? Muitas linguagens a serem desenvolvidas, prazerosas, inclusive, pode despertar muito interesse em pesquisas, do lado do organismo humano, no lado do ensino médio, corpo, saúde, beleza, estereótipo. Nós temos tantos conteúdos a contribuir, né, para a aprendizagem, para o protagonismo do aluno, para ser realmente o protagonista na sociedade futuramente, quando ele sai do ensino médio, que é visar um vestibular, visar um Enem, o mundo do trabalho, seja lá onde ele queira se adaptar futuramente, ele tem um projeto de vida, se projetar, agora eu quero ser. Educação física contribui muito para isso, muito. Nós temos vários exemplos de alunos que foram para o mercado de trabalho com esse senso de equipe, de luta, de perseverança. Isso hoje em dia, criatividade. A nossa área é muito criativa. Os alunos se tornam mais criativos, eles têm espaço para isso. Eu tenho um exemplo aqui que eu gosto de citar, não sei se eu vou citar. Eu tenho uma aluna, por exemplo, ela foi promovida a gerente do Royal Palm Plaza, uma época, porque numa dinâmica do Royal Palm Plaza, tinha um japonês fazendo a entrevista e ele perguntou quem sabia jogar tênis de mesa. E ela era uma aluna minha, que era uma das melhores alunas de tênis de mesa. Aí vai contratada. Há 7, 8 anos atrás. Ela interagiu com o japonês, ela tinha uma raquete bacana. Adivinha, ela foi aprovada ali na dinâmica dos recursos humanos e ficou como gerente lá de eventos na época, certo? Hoje, raquetada. Não está mais lá, mas está trabalhando em outro lugar. Então, você vê como a nossa área pode contribuir de muitas formas. Então, assim, como nós estamos nesse código de áreas, linguagens e tecnologias, é muito bacana. Acho que foi bem formatado isso, educação física, educação artística, língua portuguesa, inglês. Nossa, é uma área muito bacana de ser trabalhada, e no qual nós estamos plenamente inclusos nesse desenvolvimento pleno do aluno aí, tá bom? Então, passo a palavra aí. Muito bom, Zé. E aproveitando esse gancho, você fala da área de linguagens, eu tenho meio que um nó na minha cabeça de algumas coisas ainda. Então, pare para pensar, né? Eu fiz a minha faculdade, né? Essa é uma questão de formação, associada à área de humanas. Sim. Tá? Ele fazia parte. Outras universidades tratavam como biológicas. Né? Aí você vem e se junta na linguagens. E o catálogo nacional de ocupações, nós somos saúde. Olha, né? Os mais novos. Multifunções. Tipo assim, eu não tenho onde pôr, coloca lá em linguagem. Isso, a Mariana que é mais nova aí. Na verdade, a gente é multifuncional. Onde puser, a gente se dá mas bem. Você imagina, né, Zé? Pra gente que está trabalhando na escola, como é que isso funciona, né? A gente tem um currículo, para onde eu puxo isso? Para onde isso vai me levar, né? Eu recebi uma interação há um tempo atrás que falava da questão de no currículo dos anos iniciais não fala da parte de fisiologia, de anatomia. Eu respondi para o professor que ele poderia trabalhar esses temas também. Eu acho que faz parte. Não sei se no momento mais aprofundado, por conta de toda a situação. Mas, volto a citar o documento orientador. O professor tem autonomia, a escola tem autonomia para decidir como vai caminhar isso. Né? Eu acho que é muito legal isso. Você conhece o aluno, você sente. Vocês que estão nos vendo aí conhecem a realidade do teu aluno. Faz adaptação, né? Dá uma olhada, vê o que você pode fazer, o que não pode, né? Mas eu recebi uma que não casa com a habilidade, aquilo que eu queria trabalhar com o aluno. Lógico, o currículo é uma referência, mas você nesse processo você tem essa autonomia. É importante saber até onde o seu aluno pode ir. Você conhece a vivência, você conviveu com ele, muitos conviveram
com os alunos aí, vários anos os mesmos alunos estão dando aula agora. Então, o importante é que você entenda que a sua atividade tem importância, que o currículo tem importância, mas a sua influência também conta muito, tá? Eu acho que até os primeiros anos que ainda estão aprendendo a lidar com o próprio corpo, se a gente não trabalhar essa consciência, fica difícil, né? Sim, sim. Eu queria comentar uma outra coisa, que a gente fala muito da busca ativa, né? Será que a dificuldade seja também o retorno ativo, né? Será que a gente tem um retorno ativo, né? São expressões que a gente acaba adquirindo, né? São jargões que ficam aí, mas a gente está tendo um retorno ativo, né? As famílias precisam também nos retornar, para que a gente possa refazer o trabalho, olhar, deu certo, o que não deu, eu tenho que refazer, tem que ter um outro olhar, essa estratégia não está dando certo, né? Olá, professores. Termina agora a segunda parte do ATPC. Convido todos vocês a continuarem acompanhando a segunda parte dessa nossa conversa com os nossos professores convidados. Muito obrigado. Theo, por favor, sua contribuição. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco de um vídeo que eu peguei do Edmar para passar para os meus alunos dos quarto ano de luta, né? Muito bacana, aliás, viu, Edmar? Parabéns pelo vídeo. E o que aconteceu? A criança segurava um copo, estava junto com o irmão ou com algum amiguinho ali próximo da casa dele, uma bola em cima do copo, e o objetivo da atividade era um derrubar a bola do outro, né? E aí eu recebi os vídeos dos meus alunos, os que fizeram, então eu acho que teve um feedback muito positivo, né? E, por outro lado, teve outros que não tinham com quem brincar, professor, não tem com quem brincar, tal, aquela coisa toda, e faz parte, né? Mas tentaram, conversaram com os pais e tal, então você vê que houve um interesse, e a parte de ter um vídeo é muito legal, porque eles conseguem visualizar, né? Não tem mais o professor na frente deles para explicar, mas tem um vídeo ali com o professor falando e duas crianças fazendo a atividade. Então eu acho muito válido esse tipo de vídeo, né? Eu uso bastante nas minhas atividades que eu costumo mandar também. Tem a parte teórica e às vezes eu mando também junto um vídeo para ilustrar o que eu estou pedindo, né? E agora eu queria falar um pouco do meu vídeo, né? Que eu acabei fazendo um vídeo de alongamento. E aí eu falei assim, esse vídeo ele vai servir para os meus alunos e para todos os alunos da escola. Porque assim, para toda atividade, ou você acordou meio com o corpo meio dolorido, tal, um alongamento ele é maravilhoso, entendeu? Depois que você acaba de fazer ele, você fica outro, seu corpo fica mais flexível, você fica, eu acho que fica até mais bem-humorado, entendeu? E aí eu falei assim, e abrange também os pais, né? Eu falei assim, isso aí os pais também vão poder fazer junto com as crianças. E não deu outra. Eu fiz esse vídeo numa sexta-feira, a minha coordenadora enviou esse vídeo para a escola toda através do Facebook, WhatsApp, né, que a gente tem, cada sala tem um grupo, né, e o que aconteceu? Esses alunos, eles acabaram gravando vídeos e postando no Facebook, né, que era um dos objetivos, era esse. E assim, recebi carinho pra caramba, né, você via que os pais, teve uma mãe lá da minha aluna, fenomenal, entendeu? Ela estava melhor que a aluna. Então, é muito gratificante. E fora as mensagens de carinho, né? Porque, assim, esse vídeo que eu acabei fazendo, eu fiz em casa, né? Óbvio. E eu tenho um cachorrinho que eu gosto muito, que é o Toby, né? E ele fica o tempo inteiro comigo, porque ele fica o tempo inteiro comigo. Ele largava. Ele fica, não adianta. Ele tá aqui embaixo do meu pé, não adianta, entendeu? Ele tá aqui, tá sempre junto, né? E aí o pessoal falava, professor, aquele cachorrinho ganhou a cena, ó, as mães também, que cachorrinho divertido e tal. Fizeram meme? Oi? Não fizeram meme? Não, se fizeram, não fizeram. É porque é pequeno, Su. Se fosse grande, já tinha feito. Ah, verdade, então. Aí, o que eu queria falar sobre isso? É muito legal, porque assim, isso aí aproxima, entendeu? A pessoa vê lá, o cara tá na casa dele, mas ele tá se preocupando comigo. Né? Então, eu acho que esse tipo de atitude do professor é uma coisa simples, ela é simples, mas ela não é fácil, né? Dá trabalho,
né? Mas é um trabalho prazeroso, né? Eu fui lá, acabei editando o vídeo, porque no meio dele, né, eu comecei o celular numa posição, coisa de amador, né? E aí eu precisei virar para pegar de uma melhor forma, e na hora de eu assistir, a imagem virava, eu falei, não pode. Então eu acabei editando esse vídeo 3 vezes, né? Aprendi também, não sabia fazer isso é legal também dessa parte, né? E aí eu acabei abrindo também meu canal no YouTube, então esse vídeo tá lá. E aí o que acontece? Os alunos até hoje, tem alunos que ficam sabendo pelos amigos e tal, e eles me perguntam pelo WhatsApp, professor, aonde que eu consigo o seu vídeo que eu quero fazer o alongamento? Aí eu dou o nome do meu canal e eles vão lá à vontade para todo mundo, entendeu? E eu vou passar aqui para vocês também, Theo Denardi, igual o meu nome, né? Theo, T-H-E-O, Denardi, tá? Então fiquem à vontade, quiser falar para os alunos, dar uma olhada lá, tá bom? Então foi muito positivo esse vídeo e é isso que eu tinha para falar para vocês. Valeu, Theo. Depois a gente coloca na descrição do vídeo, a gente coloca, pode ficar tranquilo. Aí já fez o jabá. Bacana. O pessoal de cima não entende muito a piada, hein, Mariano? Porque esse cara não sabe o que é jabá, não te pegou a época do jabá, né? Dimar, sua vez. Então, pessoal, ponto positivo para mim foi primeiro dia de quarentena, fui deitar à noite em casa, falei, nossa, eu vou ficar todo esse tempo aí, acho que a estimativa era 3 meses, 2 meses, eu não lembro exatamente o tempo, sem fazer nada, e bolei na minha cabeça, vou fazer uma atividade por dia, tá? De início comecei a pesquisar, internet, YouTube, livros, e comecei a fazer atividades aí, desafios e tudo. E assim, comecei a ter retorno. Aluno comentando nos comentários, pai comentando, enfim. E depois quando voltou as aulas remotas, eu comecei a buscar BNCC, né? E também trabalhar em cima de plano de aula. Então, essa semana é lutas, vamos trabalhar em cima disso, igual o Theo havia dito aí antes. Então, eu fazia o plano de aula em cima de lutas e colocava lá aula prática, um link do meu canal do YouTube, a minha aula prática lá, né? Semana passada eu fiz de esgrima, com jornal e tal, e vou bolando aula. Às vezes eu vejo programa de televisão, vou lá, bola. Aqui em casa tá cheio de papelão. Minha esposa vai no mercado, faz as compras, eu guardo as caixas e vou construindo. Aqui atrás, aqui, vou mostrar para vocês. Tá cheio de artes, né? Que tem um professor que comentou comigo. É aula de educação física ou artes? Ele falou, falei, vamos fazer um trabalho interdisciplinar, né? Comentei com ele. E tô aí, bolando as aulas e vou em cima desses planos. Então, assim, igual o Theo havia comentado, o retorno dos vídeos é muito bacana. Eu sinto muito prazer, fico muito feliz. Outra coisa que eu acho muito interessante, assim, para mim está sendo muito prazeroso, é os meus colegas de trabalho mandam WhatsApp para mim no particular. Professor, bola uma aula de tal X, a Mariana é uma delas, e Mariana, muito obrigado. A Mariana manda ideias para mim. Eu tenho vários vídeos aqui no meu celular gravados, já por isso que eu falo que tá travando, que eu não consegui editar e colocar no canal do YouTube. Então, assim, é uma troca de informações, de experiências, fenomenal, gente. Está sendo muito bacana. Ontem teve um professor que comentou sobre a ACD, né, que a escola está pedindo para ele fazer as aulas de ACD, e eu, como tenho uma escola de futebol, eu fiz alguns vídeos também nesses dias de quarentena para passar para esses alunos na escola de futebol, para eles não ficarem parados, né? Eu fiz garrafa PET, bola, e assim, vai fazendo percurso e vai trabalhando os fundamentos. E passei para esse professor. Ele ficou super contente, me agradeceu. Então é isso, essa união do nosso grupo, né, de professor de educação física, que está ficando mais forte nessa quarentena. Tá? Esse contato tá muito legal, assim, contato à distância, né, em termos, né, WhatsApp, Facebook. Eu também tenho um canal no Instagram. Canal não, né? Instagram, todo mundo comentando meus vídeos, aluno. E assim, essa troca de experiência está sendo maravilhosa. Eu posso mostrar aqui um pouquinho das minhas artes para vocês? Opa! Posso? Lógico. Vou seguir aqui, ó. Isso aqui é o material que eu compro também, tá, pessoal? Tem material que eu compro, que eu guardo comigo. Tem um quarto aqui que eu guardo bastante coisa. Então, bola, artes, várias fitas, cola quente, copo, bastante desafio com copo, tá, pessoal? Quem assistiu um programa de televisão aí, ó, teve essa prova do líder, eu fiz também, tá?
Aqui, ó, tem alguns brinquedos, alguns jogos de tabuleiro, tá? Xima, Hong Hauki, Watermelon Chess, tá, pessoal? Já até comecei a ter ideias, viu? Bets, montei aqui um negócio de basquete, basquete pong. Então, assim, fui me virando, tempo eu tive, né? E assim, vou dormir às vezes, fico imaginando o que eu vou fazer para meus alunos, para eles não ficar parados, para eles se movimentarem, né? Fazer a prática de exercício físico, de atividade física. E essa foi minha ideia em geral, não deixá-los na mão, né? E também trocar experiência com meus queridos colegas, tá? Então, agradeço a todos aí, muito obrigado e passa a bola para o Paulo novamente. Valeu, Edmar. Nossa amiga Renata Contipelli, que aposentou agora aí, né? Trabalhei com ela. Professor de educação física é MacGyver, né? Missão impossível. É isso que eu ia comentar, a versatilidade do professor de educação física em pegar uma coisa, uma ideia aqui, transformar ela, animal. Coitado dessa criança, coitado dessa esposa que tá... Exatamente. Outra coisa, queria agradecer. Vamos tirar o chapéu. Agradecer o meu filho, que é o cobaia, e meus dois sobrinhos, o Murilo e Miguel, meu filho chama Matheus, e minha esposa, que é a produção. Muito bom, parabéns. Obrigado, pessoal. Nosso primeiro núcleo é a família, né? Não adianta. Tudo que nasce na família, mesmo às distâncias, né? A gente cria raiz, cria valores na nossa família. Mas sabe o que é interessante? A questão que ele criou as atividades dele em cima de coisas que ele pesquisou, né? E ele vai repassando para os outros, e os outros vão acrescentando um pouco mais. É essa versatilidade do professor de educação física, né? É por isso que eu escolhi essa profissão, porque acho que foi na primeira semana, já tinha criado não sei quantos grupos de professores de educação física. Então, é esse resultado aí, esse basquete pong aí, eu quero a ideia que eu quero mandar para minha molecada. Muito bom. Mariana, por favor, sua... Vou tentar ser sucinta. Bom, em relação aos anos iniciais, como eu falei, eu acho que, assim, a minha principal preocupação também é o fato de, às vezes, a criança não ter com quem se relacionar. Então, até na hora de montar o plano, a gente pensar, poxa, eu vou colocar só atividades que precisam, que nem... O segundo ano é brincadeira de roda. Como é que eu vou fazer brincadeira de roda sozinho, né? Então, assim, eu tento usar as versatilidades, como eu falei, que é muito... A gente tem... isso é uma característica, acho que geral do pessoal da educação física, que não tem medo de brincar, vai lá, mete a cara, vai junto, o tempo todo tá criando. Então eu gosto particularmente, isso já desde que eu iniciei no estado, eu gosto de trabalhar a criatividade das crianças, de estimular o trabalho de dança. Eu falo, olha, a minha parte é separar os grupos e vocês que vão montar a coreografia, vão escolher a música, eu só vou determinar. Então, exatamente para trabalhar essa criatividade. E então, assim, vou comentar dessas últimas semanas, que foram algumas atividades que eu tive retorno de alunos que eu achei muito bacana. Teve uma atividade do segundo ano que eu fui trabalhar a parte de brincadeiras e jogos de inclusão, e aí eu coloquei 2 vídeos. Eu acredito que um dos vídeos vocês até chegaram a ver, que é um menino com PC, né, paralisia cerebral, que ele canta a música do Alok. E canta muito bacana, muito bonito, tal. Ele é da PAI, agora não lembro de onde. E aí para introdução da brincadeira, eu pus um vídeo também do YouTube explicando o que é paralisia cerebral, porque a maioria acha que a paralisia cerebral deixa a criança sem inteligência, né? Ela é totalmente impossibilitada. Ela é limitada mentalmente. Na verdade, não. Aí São limitações, né?
São limitações, muitas vezes, físicas, assim como o autismo, como a síndrome de Down, ela tem estágios, né? Então, tem estágios mais leves, estágios mais avançados. Então, eu acho que também é um momento para a gente trabalhar essa conscientização, tanto das crianças quanto dos pais. Então, a atividade era a seguinte: a criança tinha que vestir uma camisa com botões, pôr meia nas mãos e tentar abotoar, para simular uma criança com paralisia cerebral. E a mãe mandou para mim ontem o vídeo de um aluno do 2º ano, e ela foi complementando a fala, falando: tá difícil? Eu só tô conseguindo pegar o botão, ou seja, ele não conseguia pegar o outro lado da camisa. Então, isso vai te dando energia. Até eu falei para as mães, isso me dá energia para nunca desistir de querer o algo mais, né? Do 3º ano, que até acabou sendo usado pelo Paulo num dos ATPCs de Educação Física, que é um plano sobre lutas, né, de 3º ano, que eu me preocupei exatamente com isso, de a criança não ter com quem fazer a atividade. Então, eu sugeri pegar um copo, põe sabão, põe um pouquinho de água, pega um canudo, né, mas quem tiver aquele soltador de polhas também poderia usar. A minha aluna que me enviou o vídeo, a mãe dela quebrou uma colher, o miolo da colher, daquelas colheres da Sergel, quebrou o miolo, molhava ali no sabão e assoprava, e eles tinham que fazer o movimento de soco, socando as bolhas no ar, ou então com chute, né? Então, são opções que a gente acaba criando para que a criança consiga fazer, se movimentar, mas que às vezes não tem com quem fazer. No 4º ano também eu propus uma atividade que eles tinham, também relacionada à luta, né? Porque os anos iniciais, 3º, 4º e 5º ano é tudo luta. Então, a gente tem que ser flexível e eu evito passar a mesma atividade, porque que nem essas duas situações de 4º e 5º ano, eles são irmãos. Se eu passar a mesma atividade para quem está no 4º e é irmão de outro do 5º, eu vou falar: poxa, ela está passando a mesma atividade. Então, eu também eu procuro tomar esse cuidado, né? Então, a de 4º ano, eu pedi para fazer uma simulação de uma situação de luta. Mas, se não tem outra pessoa, como que eu vou fazer? Então, eu pedi para simular com brinquedos. E aí, essa aluna mandou escrito, né? E também mandou a foto dos personagens que ela usou. Então, ela usou um ursinho e um Wolverine. Aí, ela contou o que foi a ação, né? Eu achei demais. Eu falei: olha, muito obrigada, para a mãe dela. E aí, que a gente só está tendo retorno por e-mail, eu acabei criando o WhatsApp para ajudar na dificuldade dos pais e também das professoras com a tecnologia, né? Então, alguns pais eu tenho acesso por conta dessa dificuldade deles com a tecnologia. E a do 5º ano, eu pedi para eles escreverem uma história com o tema lutas. Então, é o irmão dessa aluna que que criou a vivência com brinquedo, que escreveu também uma história. Eu pedi de autorização para a mãe, para a gente também estar postando no Facebook. Então, eu faço também questão da gente agradecer esses pais que estão participando para estimular, e às vezes a gente também está divulgando para também estimular outros pais. Muitas vezes podem achar que é a gente quer dar foco demais em uns. Não, a gente está tentando estimular diante da situação que a gente está, né? Eu acho que a gente tem que reforçar esses bons retornos que a gente tem para tentar estimular. Lógico, nem todos vão ter o recurso, nem todos têm condições de fazer a mesma coisa, ou como eu falei, né, as professoras nem todas vão conseguir ter a mesma desenvoltura com a tecnologia do que outras, mas a gente está ali o tempo todo. E uma coisa que eu já até comentei com o Paulo e já falei no grupo, eu acho que é muito importante a gente compartilhar. E eu falei até para o Paulo, falei assim: de que adianta eu estar aqui nessa vida se eu não
contribuir com alguma coisa, né? Então é por isso que eu faço questão de, gente, tem um grupo de educação física que compartilha muita coisa, olha, tá aqui o link, lotou, tem esse outro, ou então mesmo, antigamente a gente não tinha tanta essa troca, cada um acabava indo lá na sua correria, no seu vai e vem, mas agora a gente está conseguindo se fortalecer mais, e eu acredito que essa união que a gente está criando, essa relação que a gente está criando diante das aulas remotas, eu acredito que vai permanecer depois, né? Principalmente pelo uso da tecnologia, mas por essa afinidade que acabou se criando mais, né? Antigamente tinha um grupinho aqui, outro ali, agora todos estão juntos. Pode falar, Mário, eu gostaria de te interromper e te elogiar sobre isso, porque assim, eu acho que isso aí faz parte sabe? Tá entrando um novo mundo aí. E esse jeito que você faz de você postar suas atividades e tal, para outros professores, né, compartilhar, eu acho que isso aí não tinha, entendeu? E agora começou a ter, né? Você, outra pessoa ali, Edmar, isso é lindo, porque assim, quanto mais pessoas compartilhando, mais rica a nossa vida, a nossa aula. Eu acho que até mais leve, né? Fica mais leve. Então, Mari, parabéns. Eu acho que o caminho é esse. Espero que os outros que sirva de lição para todo mundo compartilhar. Fica melhor para todo mundo. Eu acho que assim, vai também um pouco da pessoa, né? Eu sempre fui muito expansiva. Eu acho que já quem está convivendo comigo já há um pouco mais de tempo, mas quem agora está tendo mais esse contato, então, assim, eu sempre fui muito assim, eu gosto de estar ajudando, e eu acho que, assim, é isso que a gente tem para contribuir. Muitas vezes as pessoas também se sentem inseguras de compartilhar. Pode ser que esteja errado. Não, gente, compartilha, cada um tem o discernimento de ver e analisar. Eu também já peguei várias ideias do Edmar, mas eu também gosto de montar a minha para criar, porque a minha realidade às vezes pode não ser igual a dele. Então, às vezes, a forma como ele aborda um tema é do jeito que é a visão dele diante das experiências dele. Então, eu acho que, assim, é uma coisa que até é importante essa sua fala e a gente estimular o pessoal. Todo mundo é capaz e todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Eu não acredito que ninguém passa aqui sem ter o que contribuir. Todo mundo tem. Às vezes, uns têm mais medo, mais insegurança em relação a isso do que outros, mas bora lá, gente, tá todo mundo aí para isso. E assim, no que eu puder estar contribuindo, eu vou procurar fazer e estimular, que eu acho que esse é o nosso papel. E a nossa profissão é muito isso, como a Su também falou, a gente é muito versátil, a gente tem muita ideia, a gente olha, bate o olho ali, putz, já surgiu uma ideia, até Edmar aproveitando, eu vi seus materiais aí. Tem um jogo lá nos Estados Unidos e no Canadá, jogou no casamento da minha cunhada. É meio inclinada, tipo uma rampinha que tem um buraco. É um esporte. É com um saquinho de areia. Você fica a uma certa distância e você tem que acertar. Você tem, acho que 5 saquinhos de areia. E aí você tem que lançar. Eu vou tentar pegar o nome com a minha cunhada, eu te mando. O tempo todo. Eu não tenho filho ainda, gente, mas se eu tivesse, ia ser igual Edmar ou pior. Coitado da criança, né? Meu Deus. Eu falo, a minha cabeça é igual uma criança, o tempo todo tá criando. Antes da reunião eu gravei ele adora. Mas tá vendo? Essa relação que você cria com o seu filho, fazendo essas atividades, não tem preço. Um cara que estudou comigo falou, olha, agora com a pandemia, ele é personal, ele entrou na faculdade já mais velho, ele era nadador do Master, teve um monte de problema, e aí, de repente, começou a tomar jeito na vida, fez educação física e tal, e aí virou nadador Master, e com a pandemia, ele tinha um monte de personal e tal, e agora ele adotou 3 crianças, cada uma com uma faixa etária, e ele falou, que maravilhoso é poder estar com meus filhos,
Ele manda o relógio, a foto do relógio dele, 22 mil passos. Então ele fica fazendo atividade lá, mas brincando com os filhos. Ele fala assim, meu, isso aqui não tem preço, eu prefiro ganhar menos e poder ver meus filhos crescer, poder brincar com eles, do que ficar trabalhando o dia inteiro. Então, é valorizar esses momentos. Até, não lembro se eu pus no grupo, mas no começo da pandemia eu falei, quem mais vai adorar são as crianças, que nunca podem ficar com os pais e que agora estão podendo ficar. Lógico, chega nesse momento e eles já estão com o cabelo em pé que não aguenta mais. Era 10 horas da noite, a professora da escola falou, meu Deus, ele não para. O filho dela tem 4 anos, então é o ápice da energia. Mas é essa coisa de ver o desenvolvimento para a gente, que é da educação física, que hora pode ser de humanas, hora de biológicas, hora de saúde, a gente tem esse conhecimento do desenvolvimento humano, que eu falo que isso é mágico. Você poder ver de perto esse desenvolvimento da criança, esse descobrir em volta, eu acho que isso é fantástico, e os pais poderem ver isso, né? Ter essa sensibilidade de perceber essa curiosidade, esse crescimento da criança é fantástico. Então, acho que é isso, fugir um pouco, mas eu só me empolgo, gente. Gente, Ela quase não fala. A ideia desse ATPC é a proximidade, é como se nós estivéssemos fazendo um ATPC lá na escola. É a possibilidade da gente trocar essa ideia de forma natural, né? A gente, para quem está nos assistindo, nós tínhamos um tema, mas cada um desenvolveu. A ideia do ATPC dessa nossa conversa. De tudo isso que a gente acabou conversando, surgem reflexões aí, eu falo, bom, a gente achou uma coisa boa, algumas coisas boas, numa situação totalmente difícil. Né? O Edmar falou, nossa, nós nos aproximamos, nós criamos alguns vínculos digitais, mas a gente precisou ficar distante para que isso acontecesse. Né? É muito, muito doido isso. A palavra né? A gente convivia ali no dia a dia e a nossa área, o nosso componente acabou se unindo mais por conta dessa situação. Pessoalmente, eu tinha muito contato com os professores de ACD, né, por conta dos jogos escolares e tal, e agora vou conhecendo outros trabalhos de outros professores, né, que eu não conhecia e por conta do trabalho a gente acaba conhecendo. Uma das coisas que eu queria perguntar, e aí, como não tem script, isso não estava no script, mas eu acho legal, como é que fica a relação, por exemplo, com os nossos colegas da escola, né? Eu pergunto isso porque, como a gente está gravando aqui, eu não tenho muita noção do tempo, mas iria ao ar essa semana um ATPC geral sobre mapas mentais. Eu não sei se esse ATPC já foi ao ar ou não, mas eu penso muito nessa questão de trabalho interdisciplinar, né? Porque, de repente, como disse a Sueli, a gente se vira nos 30 lá, a gente é muito criativo. Existe um trabalho com outros professores, né? Acho que na PEI isso já é mais fácil trabalhar, já o conhecimento é maior, mas existe um trabalho interdisciplinar. Vocês em algum momento, eu tenho um professor de biologia, de ciências que está fazendo um trabalho para que esse trabalho retorne como se fosse um trabalho multidisciplinar para usar para os outros componentes. Vocês fazem esse tipo de trabalho? Existe trabalho feito dessa forma com vocês? Su, se você quiser começar. Nós já costumamos, né, fazer trabalho interdisciplinar quando nós montamos o nosso guia, né? E ali a gente coloca a possibilidade de interagir com outra disciplina. E um que eu posso citar recentemente foi com a primeira série do ensino médio, onde eu estava trabalhando o ritmo, né? Foi uma das propostas para a primeira série, e eu ofereci para que a professora de biologia, a professora Sandra, entrasse mais a fundo nessa questão de fatores endógenos, né? Para que ela aprofundasse e trouxesse da área de biologia o que ela poderia estar contribuindo na educação física. Então, a gente fez esse trabalho de interdisciplinaridade e também teve na parte de tênis, né, que
usa muita linguagem em inglês, backhand, e eu fiz esse trabalho também com a professora de inglês. Então, no PEI tem esse costume, né, da gente trabalhar junto. O que um tem para oferecer, o outro acaba pegando um gancho. E a gente fala muito disso quando a gente reúne em horário de ATPCG, em que um vai dando a contribuição para o outro. Opa, essa ideia foi legal, vou usar na minha aula. Muito bom. Gente, isso não estava combinado. Se alguém quiser falar, sinta-se à vontade, tá? Por favor, não estou... Quem vai falar? O Zé vai falar também? Então, deixa o Zé falar, Théo, depois. Por favor, senhor José Luiz. Se o Théo quiser falar, não tem problema também. Não. É assim, a nossa escola, ela tem um privilégio, né? É uma escola que sempre foi baseada em projetos. Mesmo quando não existia essa história de período integral, a escola, desde o início, eu estou lá desde que a escola iniciou, em 2000. Então, escola é uma área de muita violência, né? Muita violência na escola. E a escola, por obrigação, não se viu no momento de partir para os projetos interdisciplinares, multidisciplinares, e fez com que a escola se humanizasse no decorrer da história da escola. Então, já começou lá em 2000, 2001, um projeto super interdisciplinar que até foi editado naquele livro PET, que foi para todas as escolas. Chamava Olimpíadas da Paz, onde a escola inteira se envolveu, né? Todas as áreas se envolveram. Foi fotografado, editado nesse livro. A nossa escola ela já tem essa escola de projetos, né? Então, um professor um puxa o outro, não tem jeito. E educação física já fez vários interdisciplinares, né? Inclusive um agora que está sendo desenvolvido, que já era da minha área de educação física, que acabou desembocando nas eletivas, que é o laboratório móvel do corpo humano, onde os alunos montam desenhos, nossa, maravilhosos do corpo humano. Inclusive, agora eu não vou poder montar esse laboratório móvel, que eu monto no corredor da escola, que o corredor da escola vira uma sala de aula. Então, ali ele tem um sistema digestório, circulatório, esquelético, com desenhos que os alunos ficam parecendo um laboratório, realmente, o corredor principal da escola, onde tem acesso à direção. E ele se torna um trabalho interdisciplinar com isso, né? Com biologia, com ciências, onde alunos não só do ensino médio, mas também do ensino fundamental entram nesse projeto. É um projeto que já vem acontecendo há 3, 4 anos na escola. Todo ano nós montamos esse laboratório móvel, que agora eu estou coletando o trabalho dos alunos, vai virar um laboratório virtual. Então, eu vou fazer uma edição desses trabalhos para mandar para os alunos o trabalho deles como se fosse lá o corredor da escola. E vai virar um laboratório móvel agora também virtual, né, no contexto que a gente está vivendo. Mas a escola tem N projetos da área de história, de geografia, educação física, educação artística. Então, a escola já tem esse processo de projetos, né? Isso une muito a escola, une muito os professores, a gestão nossa propicia muito isso também. Quem já teve a oportunidade de ir na nossa escola ver que a nossa gestão ela é bem participativa, isso é muito importante, né? Esse apoio de gestão, de coordenação, e até também de supervisão também. Nós temos nosso supervisor que nos apoia muito lá nesse quesito também. Quando tem as nossas exposições, as nossas apresentações, ele sempre se faz presente, né, na nossa escola. É o conhecido Zé lá da supervisão, Zé Carlos. Então, é muito bacana isso, isso faz a escola crescer, né? Faz a escola crescer, os pais apoiam muito. Então, esses projetos interdisciplinares, acho que ajudam acima de tudo, a fazer uma escola mais prazerosa para o aluno, mais protagonista para o aluno, né? E também propiciar uma aprendizagem que converge, tudo isso converge para o currículo do Estado de São Paulo. Nós nos furtamos, nunca vamos nos furtar de converger tudo isso para o currículo do Estado, porque eu acho importante isso também, dentro da BNCC, do currículo do Estado, é tudo muito baseado nisso também. Bom?
Valeu, Zé. Obrigado. E quando a gente ouve um professor, né, falando sobre essa questão de projetos dentro da escola, tal, de fora as pessoas falam, mas o professor de educação física faz isso, né? Eu acho que as pessoas, quem está de fora, pouco, às vezes, nos respeitam, né? Por conta disso, por imaginar essa questão de só de você estar lá na quadra, tal, e jogando bola, é muito, muito legal. Eu acho que isso reflete muito o que tem por aí. Nós temos muitos professores engajados, muitos professores protagonistas, né? Esse termo que se usa muito, eu acho que é muito legal isso e serve de incentivo para outros também, né? Para buscar o seu espaço, demonstrar o seu trabalho, a importância do seu trabalho dentro da escola, né? Theo? Eu queria falar de uma experiência que eu já tive, né, com os quintos anos. A coordenadora da época pediu para mim trabalhar um pouco da matemática, a sala estava tendo muita dificuldade, e aí eu fui atrás de atividades, né, relacionadas com... Na época foi basquete que eu usei, junto com a da matemática e tal, e foi uma experiência muito boa, né? Além das crianças gostarem demais, você percebe que houve uma melhora ali na matemática, no raciocínio, e então, é isso que eu queria falar, né? Foi bem bacana. Agora, remotamente, ainda não fizemos nada nesse sentido. Entendi. Edmar, quer falar alguma coisa? Não, Paulo, eu tenho algumas experiências, né, com o ciclo 1, na verdade, de professores, igual o Theo havia dito aí, que relatando que os alunos estavam com dificuldade, matemática, português, e eu adequei, né, as brincadeiras, batata quente com palavras. Então ia batata quente lá, chegava na mão do coleguinha, queimava ele, eu falava assim, uma palavra com a letra P. Ele tinha que pensar lá e falar a palavra com a letra P. Basquete pong mesmo, eu posso jogar bolinha acertando os alvos lá, depois faço a soma de todos os pontos. Bola ao alvo também, eu tenho ali a soma de todos os pontos. Fiz um circuito matemático, onde eles tinham todo um percurso lá, chegava ao final, tinha que fazer a soma. Eu tenho uma tabela aqui que é para deficiente auditivo, que eu adaptei para os alunos. Deixa eu pegar aqui para vocês. Isso aqui é legal, hein? Isso aqui é uma tabelinha de soma. Então, vamos lá. O aluno tem a tampinha com o número. Coloca aqui o 7 mais 3. Aí vai ter que subir o número. Aí coloca o número aqui, sobe, ele vai ver que vai estar na outra unidade aqui, entendeu? Aí vai ajudando a criança a entender como é que é unidade, dezena, né? Então, tudo isso foi trabalhado ano passado no ciclo 1. E várias outras atividades que agora, no momento, eu também não estou lembrando, tá? Olha, material dourado. Isso daí é antigo. Muito bom. Lá na escola fala-se, mas nunca vi. Valeu, Gilmar. E aí, Mariana, você que gosta de falar pouco, eu vou dar para você 6 minutos para você falar. Ali a escola, já estou há 8 anos também lá. Acaba tendo bastante troca de professoras, né? Quando não é a escola, não tem tantos professores efetivos. Muitos aposentaram também, então tem bastante troca. Mas uma coisa que eu gosto de trabalhar também são essas relações, né? Contas. Eu, todo começo e final de ano, eu trabalho com avaliação física, então eu trabalho com a parte de tabelas, então eles vão ter que colocar a altura, o tempo que eles fizeram o teste de corrida, o teste de agilidade, trabalho com as formas geométricas, então a gente sai, dá uma volta pela escola e identifica as formas geométricas que a gente encontra pela escola, então telhado, a bola, a carteira, a porta, né? Então, identificando isso, e como tarefa eu peço para eles estarem identificando isso em casa também. E até tem jogos que muitas vezes as professoras pedem e acabam não usando, que aí quando é dia de chuva, aí eu vou lá na brinquedoteca e me divirto. Pego aquele material de dezena, centena, sabe? Aqueles bloquinhos que você põe as coluninhas. Faço o tempo, ponho de 2 em 2. Quem conseguir montar todas as peças, eu misturo as peças. Eles têm que colocar certinho em cada coluna, todas as cores iguais.
Ou então de palavras, pego aqueles potinhos de letra de plástico, é um potinho assim, cheio de letra, e falo, ó, você tem 1 minuto para mostrar, cada fileira, divido por fileira, e falo, ó, vocês têm que montar 5 palavras aí com essas letras. Aí eles vão lá, se ajudam lá e montam. Então, assim, é muito legal, porque eles participam, né? Eles ainda têm essa vontade de fazer a atividade que você propõe. A partir do 6º ano, isso já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Logicamente que a relação do professor com os alunos vai influenciar na participação? Acredito que sim, porque eu já dei aula para os alunos que foram meus no 5º ano, no 6º, já senti a diferença, mas mesmo assim eles ainda faziam, porque eles já me conheciam de antes. Aí você imagina, conhece um professor novo, que muitas vezes é um pouquinho mais ríspido, aí emburra que não quer fazer, então é bem difícil. Mas é muito legal essa troca interdisciplinar. Eu acho que principalmente para a gente que está nos anos iniciais, é praticamente constante essa troca, né? Muito bom. A gente já está aqui há quase 1h30, né? Havia uma expectativa muito grande, um nervosismo, né? Uma ansiedade, e eu acho que foi legal. A gente contribui muito, vocês contribuem muito com os nossos colegas que vivem as mesmas situações que vocês e que talvez a partir desta conversa comecem a olhar as coisas de uma outra forma. Ele não está sozinho, não é só com ele que acontece isso. Todos nós temos dificuldades, nós somos imperfeitos, né? Não temos que aceitar que somos imperfeitos, mas que nós podemos fazer coisas boas. Né? Eu penso muito nisso, né? À noite, quando o Edmar diz que ele deita para pensar nas atividades, eu também fico revendo meu dia e eu cometo erros. E no outro dia eu vou levantar e vou tentar fazer melhor. E acho que é assim que a gente tem que tocar a nossa vida, né? Aprender com os nossos erros, né? E continuar sempre tentando melhorar. Eu queria citar aqui uma frase do professor Edson, que agora é vice-diretor, que ele fala que os nossos alunos são nossos clientes. E é real, né? A razão de sermos professores são os nossos alunos. Né? E a gente tem que sempre pensar no melhor para ele. Eu tenho certeza que quando a gente faz uma atividade, encaminha uma atividade, nesse momento aqui, a gente pensa na questão da segurança, pensa na questão da família, né? Isso é muito, muito legal, porque nós realmente somos diferenciados, né? A nossa sala de aula é a nossa quadra, né? Às vezes o nosso giz é uma corda, é uma bola, é um arco, é um cone, né? E nós não temos mais esses implementos e a gente sabe que muitos dos nossos alunos não têm acesso a isso, né? Então, repensar, a gente faz isso todos os dias. E quero deixar aqui essa questão do ATPC. Muitos dos nossos professores têm, por conta de jornada, né? Eu só faço 1, eu só faço 2, né? Aqueles que assistem a primeira parte, às vezes não assistam a segunda parte, que é um convite. Esse ATPC é um bate-papo, é uma conversa entre professores, é uma troca de experiência. Não se prenda muito nessa obrigação de, eu tenho que assistir outro, eu vou assistir um, não vou assistir outro. O interessante é que, para quem assista, divulgue para os outros. Olha, eu acho legal vocês assistirem com descompromisso, não naquela hora fixa, mas uma hora que você está mais tranquilo e você sente e possa, se você tiver dúvidas, se você quiser interagir, vou deixar o link aqui embaixo, o QR Code também fica disponível. Faça perguntas, dentro do possível eu vou respondendo. Se for uma dúvida pertinente, de repente eu percebo que mais pessoas têm essa dúvida, a gente pode criar um ATPC baseado nessa dúvida, responder dentro de um ATPC. Eu acho que os nossos colegas também estão à disposição aí, eles estão nos grupos, né? Até como forma de conselho, né? Eu ouço muito alguns professores que me dão conselhos, né? Eu espero que no nosso próximo encontro eu já tenha uma novidade que talvez agite um pouco, mas vou deixar vocês meio na curiosidade que a gente está desenvolvendo um projetinho aí. Tá bom, Mariana? Alguém quer falar? Uma consideração final, Mariana? Não, eu só queria comentar do ponto que você estava falando, né?
Até acho que essa semana, não lembro se eu postei uma imagem falando, seja o professor que você gostaria de ter, né? Então, eu sempre procuro pensar dessa forma, eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, se eu vou ajudar, eu gostaria de ser ajudada, e isso sempre vai ser retribuído. Eu não tenho que reclamar que o tempo todo que eu procuro estar ajudando, sempre tem alguém disposto também a ajudar. Eu acho que isso é contaminante, né? Então, eu acho que isso é muito válido para nós. Muito obrigada, viu, gente? Desculpem falar o falatório. Paulo, se me der licença, eu gostaria de finalizar, porque, assim, na nossa escola, né, eu acredito que em várias escolas, já foi citado aqui, precisa ter uma boa gestão, né? A gente precisa ter o respaldo daquele trabalho que a gente está executando. E eu só tenho a agradecer pela gestão da minha escola, por tudo, pelo amparo, pelo incentivo, das muitas vezes que a gente corre atrás de alguma coisa e a gente tem esse apoio da parte deles. E deixar aqui claro para quem estiver assistindo que nós estamos no mesmo barco. Talvez uma dificuldade que um esteja enfrentando, para ele não é tanto, mas para o outro é maior. Então, cada um na sua proporcionalidade, de acordo com a comunidade também que a gente recebe. A gente não pode esperar muito, a gente não pode se frustrar e se sentir derrotado porque aquele objetivo não foi alcançado. Não foi alcançado ainda, mas ainda não acabou, né? Não podemos dizer, não fomos felizes numa determinada situação. Então, o mundo dá volta. Eu acho que tudo isso que está acontecendo é para que a gente saia mais fortes, mais com um aprendizado melhor, né? Eu acredito que essa contribuição que nós estamos dando aqui para todos que estão acompanhando é que cada um reflita um pouquinho mais. Você está fazendo o seu melhor, né? Então não se sinta derrotado, porque eu acredito que nós somos fortes, né? A nossa área é muito versátil, como o próprio professor Edmar, uma atividade por dia, um desafio por dia, né? Ele se propôs a isso, que dirá outros também têm a mesma proposta. Então, não se sintam derrotados, né? Eu costumo dizer isso para mim mesma, porque muitas vezes eu tento esmorecer, mas aí eu vou falar, não, muitos dependem de mim também. Então, essa provisão é maravilhosa, volto a dizer a todos. Então, eu agradeço novamente pelo convite e eu espero ter contribuído de alguma forma. Agora é minha vez de falar, dá licença. Eu queria falar que... E pôs o tamanho, hein? Posição física agora. Agora eu vou falar. Não. Para com isso. O Zé te perdoa. Tá bom. Eu queria falar que a gente não tem que focar no negativo, né? Assim, no começo, quando começou a pandemia, eu pensei comigo, né? Eu falei assim, mas, pô, não vou fazer muito, porque a maioria dos alunos não vão se importar, não vão ver. O pensamento estava errado. Eu acho que a gente tem que focar no que está vendo, no que está fazendo, não importa se é pouco, se é muito, tá? A gente tem que focar o nosso melhor nessa hora, porque tem alguém sempre olhando, tem muita criança fazendo, muita criança que está se espelhando na gente. Eu acho que esse é um aprendizado que é preso, entendeu? E no futuro essas crianças vão falar, professor, lembra que você fez tal coisa naquela pandemia? Mudou minha vida. Então a gente tem que olhar com carinho para esse tipo de atitude, lembrando que a gente escolheu essa profissão também como meio de vida, né? A gente escolheu porque a gente amava. Eu, pelo menos, tá bom? Amava, continua amando. Amo. Boa, Marco. Boa. Esse português, né? E, Paulo, obrigado, pessoal, pelo esse momento aí que a gente teve de quase 1h40. Muito bacana, viu? Foi um prazer. Valeu, Theo. Zé? Ou você vai deixar o Edmar atropelar? O Edmar também é grande, velho. Tranquilo, vou ser o mais breve possível. Quero agradecer o convite inicialmente do Paulo. Essa
essa situação que você colocou muito bacana para a gente, né? Essa ideia que você teve, quero te parabenizar por isso. Achei muito bacana, foi muito prazeroso. Confesso que estava ansioso e até nervoso também, porque de certa forma a gente está se expondo, né, de alguma forma. Mas ao contrário, foi muito legal. Estou aliviado, estou com a alma leve, estou tranquilo. Foi muito bom essa troca de experiência. Não quero ser assim piegas no caso, né? Mas essa empatia que nós estamos tendo no momento é fundamental. É se colocar no lugar do próximo, do outro. E isso, o pessoal da educação física é muito bacana, não tenho palavras para isso, né? Mas acho bacana. E volto a fechar agora, nós, professores de educação física, somos aquilo que nós colocamos no plano de ensino. A nossa alma está ali, o nosso poder está ali, a gente coloca de coração. Tenho certeza que nenhum professor de educação física faz um plano de ensino burocrático. Né? Nós colocamos ali a nossa alma. Né? Nós não vemos no livro ali por chamar, vamos fazer isso. Aí, não, nós colocamos aquilo que nós queremos passar de melhor para o nosso aluno. Eu tenho certeza que todos fazem isso, com certeza. Né? Põe o coração, a sua alma, a sua vida, a sua dedicação aos alunos. Você quer ver os seus alunos crescerem, evoluírem, se darem bem na vida, cursar uma boa faculdade, ter um bom emprego. Quem de nós não quer isso para os nossos alunos? Então, nós queremos para os nossos filhos. Né? Então, eu acho, volto a dizer, essas coisas essas coisas da qualidade aí, das competências sociais, somos nós, educação física. Bom, muito legal. É uma honra compartilhar com vocês tudo isso aí, viu? Honra é nossa, Zé. Edmar, quer fechar? Fechar. Quero agradecer, Paulo, pelo convite, todos os amigos aí, a Sueli, José, o Theo, a Mariana, tá? E a todos os colegas que estão assistindo a gente, tá? É um momento difícil, porém, trocar essas experiências, dificuldades, anseios, tá? Agradecer a todos. Vamos continuar firmes aí, vamos seguir em frente, tá, pessoal? Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Quer deixar algum recado, Matheus? Meu ajudante aqui, ó. Aí, Matheus. Vai levar o Oscar no final. Lá. Não, a gente faz uns jogos escolares e ele fica lá para auxiliar a gente. É verdade. Gente, quero agradecer mais uma vez 5 professores aí, né, que a gente aprende. Eu, sinceramente, aprendo muito, né, observando os professores. Vim trabalhar na diretoria com um propósito, e meu propósito sempre foi o meu aluno, né? Eu penso sempre nele lá na quadra, e quando eu penso nos alunos na quadra, que eu penso nos professores, eu fico bem tranquilo, porque são professores fantásticos, são pessoas fantásticas, profissionais de primeiro nível mesmo que a gente não tenha trabalhado juntos, mas a gente colhe as informações, dos alunos, colhe a informação dos gestores, colhe a informação dos outros colegas, né? Então, eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade para doar o seu tempo livre, né, que a gente sabe que está cada vez mais escasso por conta dessa vida louca que a gente está. Então, agradeço mais uma vez, reconheço, admiro muito o trabalho de vocês, né? Os nossos alunos têm muita sorte, eles são privilegiados de poderem conviver com vocês. Isso, de uma forma geral, nós temos muitos professores aí que são referência. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Nós que agradecemos também todo o apoio e suporte que você propõe para nós. Obrigada pelo convite. Obrigado mesmo. Valeu.